Como é que o ETF VVB11 vai deixar muita gente rica? Aliás, será que vai mesmo? Será que nos próximos 10 anos ele vai repetir a performance dos últimos 10 anos? Foi capaz de transformar cada 100 mil investidos em mais de 730 mil? A gente vai tratar sobre essas questões nesse vídeo, só que a gente vai além, a gente vai te ajudar a responder outras dúvidas que você deve estar tendo nesse momento, como por exemplo, será que esse é o momento de investir no exterior, o momento de investir nesse ETF ou em outra forma no exterior? Será que vai seguir salvando a sua carteira? Ou será que está no topo, como diz o Luiz? E agora que o dólar está alto, é um bom momento, é um mau momento? Enfim, quem está certo nessa história e como tomar as melhores decisões de investimentos, é isso que a gente vai te ajudar a saber nesse vídeo. Quem vai guiar tudo isso é o meu sócio, Felipe Almeida. Filipão, bola contigo. Antes de mais nada nesse vídeo, eu preciso te perguntar se você sabe exatamente o que você precisa mudar na tua carteira de investimentos para começar 2025 mais perto da tua liberdade financeira. Se sua resposta foi não, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever num evento online gratuito que o meu sócio e fundador do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira, vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na sua carteira de investimentos para começar o ano de 2025 com uma carteira imbatível. Isso tudo vai acontecer nos dias 7 e 8 de janeiro. Clica aqui embaixo, se inscreve que a gente vai estar te esperando por lá. Boa, vamos lá, e a primeira coisa para a gente entender se esse ativo vai deixar muita gente rica ou não é entender o que é que influencia esse ativo. E na prática, o que faz o preço do IVVB ir para cima ou para baixo são duas coisas distintas. A primeira delas é o próprio mercado de ações americanos. Afinal de contas, quando você compra uma cota do IVVB11, você está investindo nas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E a segunda coisa que influencia no preço é justamente a variação do dólar em comparação ao real. Porque toda vez que você vai comprar uma cota ali, ó, que agora custa R$410, você está primeiro transformando o seu real em dólar para depois investir nas 500 empresas maiores lá dos Estados Unidos. Então, beleza, feita essa distinção, a gente já entende duas coisas. Para esse ativo subir, precisa que o dólar suba e as ações americanas subam. Vamos avaliar cada uma dessas. Primeiro, será que o dólar tende a se valorizar? E é aqui que muita gente entra com esse pensamento. O IVVB já está no topo, não. IVVB vai derreter, tá caro. Ora, se o dólar cair muito nos próximos meses e anos, realmente o IVVB vai sofrer. Agora, será que o dólar tá caro? Deixa eu dividir uns estudos contigo para você pensar junto comigo. Se a gente olhar para as projeções que a gente tinha para o câmbio no começo de 2024 e comparar com o que a gente tem agora, o que a gente vai perceber é que absolutamente ninguém acertou o preço do dólar quando perguntado há 6 meses atrás. E a maioria das casas de análise profissionais do mercado chutaram algo entre R$5 e R$10 e R$4,80. E a realidade é que a gente vê o dólar R$1 acima do que as estimativas estavam prevendo. Então é justamente por isso que o dólar tá ainda mais caro nesse momento. Só que a verdade é que o dólar tá caro e o dólar sobe desde sempre. Em 2018, enquanto o dólar batia R$3,70, a gente já via manchetes dizendo que registra o maior valor em 2 anos. Voltando um pouco mais, em 2015, muita gente perguntava, pode o dólar passar de 6? Hoje é a realidade que a gente tá vivendo. Enquanto que naquela época, o dólar acima de R$3 tinha vindo para ficar, com uma valorização de mais de 19% naquele ano ali. E aí o que a gente vê acontecendo agora com o dólar é um pouco mais do que já vem acontecendo nos últimos anos mesmo. E aí vamos ser racional para analisar isso aqui. Deixa eu te contar que o dólar vai sempre se valorizar. Por exemplo, chegar no patamar de R$6 como ele tá agora, era só questão de tempo. Do mesmo jeito que chegar no patamar de R$10 parece irracional agora, mas é só questão de tempo. Mais do que isso, é questão de matemática econômica. Porque enquanto o real perder mais poder de compra ao longo do tempo de forma mais rápida do que o dólar, esse movimento de paridade cambial vai continuar acontecendo. A única coisa que muda é que existem momentos econômicos que essa alta ela é acelerada. Porque pensa comigo, você é um investidor internacional e que em 95% dos casos você tem dólar na carteira para procurar onde é que você vai investir ao longo do mundo todo. Felipe, será que tem muito estrangeiro que negocia dólares aqui no Brasil? E a resposta é que tem sim. Se a gente for ver o volume de negociação na nossa bolsa do Brasil, o que a gente percebe é que, na média, 55% de todo o volume financeiro vem de investidores internacionais. Ou seja, a percepção do investidor estrangeiro ela é crucial para saber qual é o movimento da nossa bolsa, do nosso câmbio. E aí, matematicamente, o que acontece é que quando o investidor estrangeiro vem para cá com seus dólares, ele precisa, antes de investir, trocar dólares por real. E quanto mais investidor estrangeiro queira investir no Brasil, mais reais eles vão precisar comprar para isso. De acordo com a lei de oferta e demanda, isso faria o real se valorizar. Só que o que a gente vê nesse momento é exatamente o oposto. A Bolsa de Valores voltou a registrar a saída de investidores em setembro, por exemplo. E a fuga de capital estrangeiros foi a maior em 8 anos recentemente. E olhar para esses dados aqui traz um termômetro muito assertivo da confiança que os investidores mundialmente falando têm no nosso país. E essa é uma das principais razões do dólar ter batido a sua máxima recentemente. Por isso, a aceleração dessa alta do dólar nas últimas semanas. Então a gente falou do dólar, vamos falar da Bolsa Americana
americana, que é o outro fator que impacta o preço do IVVB11. Nesse ano, a gente vê o S&P 500 subir cerca de 28%. Nos últimos 5 anos foram 91% de alta. Em geral, pegando pelo gráfico do Google aqui, a gente vê 711% de alta. Num gráfico que parece muito bonito, mas é claro que a gente olhar num prazo muito longo assim, faz a gente acabar caindo no famoso viés da retrospectiva, que faz com que a gente desconsidere momentos que foram muito difíceis para a economia americana, como por exemplo, o período de quem investiu ali entre os anos 2000 até o ano de 2012, que viu a cotação do IVVB11, por exemplo, ficar de lado por 12 anos. E aí a gente dá um passo ainda além e olha um histórico ainda mais longo, de mais de 200 anos de performance da Bolsa Americana. Esse gráfico aqui, tirado do famoso livro Investindo em Ações por Longo Prazo, do Jeremy Siegel, mostra que nada teve uma performance mais alta do que as empresas americanas, seja ela comparada com o dólar, com o ouro e com as rendas fixas lá dos Estados Unidos. E mesmo quando a gente compara o mercado de ações dos Estados Unidos com o restante do mundo, a gente ainda assim vê uma disparidade muito grande, mostrando a força da economia americana e me fazendo lembrar, inclusive, de uma das reuniões recentes da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett. Em uma frase muito simples, o Buffett falou: nunca aposte contra os Estados Unidos. Então, quando a gente faz a junção do potencial do dólar com o potencial das empresas lá dos Estados Unidos, que ambos já se provaram no tempo, o que a gente percebe é que sim, o IVVB11 pode deixar muita gente rica no futuro, como já deixou no passado. A grande pergunta que fica é: como é que você vai saber se agora é hora de comprar IVVB11? E mais que isso, será que você vai pegar todo o seu dinheiro e comprar somente nesse ativo? Eu vou te mostrar 3 perguntas que você precisa se fazer antes de tomar essa decisão. Só que eu vou começar te dando um exemplo real do caso desse investidor aqui que tinha mais de 3 milhões e 700 mil reais investidos. Sendo que, ponto 1, todo o capital dele está investido em ações aqui no Brasil. Então ele não tem nada de IVVB11. E o ponto 2 é que mais da metade desse patrimônio está somente em uma ação, nas ações do Banco do Brasil. Ah, Felipe, mas qual é o problema disso? O Banco do Brasil é uma ótima empresa. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Por que concentrar tanto? Já parou para pensar o quanto de dinheiro pode ter ficado na mesa por não ter colocado uma parte em dólar dessa carteira, por exemplo? Até porque se a gente olha só em termos de rentabilidade, a gente vê o IVVB11 com uma performance bem acima do que o Banco do Brasil. E aí daqui a gente começa já a perceber que não faz sentido nenhum concentrar tanto o capital assim. E mais do que isso, quando a gente faz um estudo de correlação entre o próprio Banco do Brasil com o IVVB11, a gente vê que esses dois ativos têm uma correlação negativa, o que faz com que, trabalhando juntos, eles tenham uma performance ainda mais positiva do que quando trabalhando isoladamente. E é exatamente isso que a gente vê nesse gráfico aqui que mostra a estratégia Bull Bear, que basicamente uniu as ações do Brasil com as ações dos Estados Unidos. E na linha azul, a gente vê o poder de uma boa diversificação. Ou seja, esse investidor do Banco do Brasil aqui, ele está investindo de uma forma extremamente ineficiente, e eu te provei isso aqui. Só que ao ter acesso a essas informações e a uma estratégia clara de investimentos, tudo mudou. Esse cara participou de uma consultoria de investimentos gratuita conosco aqui do Clube do Valor. E mesmo já investindo no mercado financeiro há um bom tempo, o feedback recebido é nessa linha aqui, ó, como você consegue ver aí na tela. E a boa notícia é que, como ele, você também pode participar de uma consultoria gratuita conosco, com um dos nossos especialistas treinados aqui do clube. A gente vai dedicar 1 hora do nosso tempo para olhar para a tua carteira de forma individual e ver como é que você pode investir ainda melhor. Para você se inscrever, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. E vamos lá, para você saber se é tua hora de investir no IVVB11, tem 3 perguntas que você precisa se fazer e responder sim. A primeira delas é se você já ajustou o risco da tua carteira antes de tentar aumentar o retorno. Porque afinal de contas, a diversificação é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro. É muito fácil a gente chegar e dizer que dos últimos 10 anos para cá você viu o IVVB11 valorizar mais de 800%. Mas a gente não pode desconsiderar os períodos de curto prazo que aconteceram nesses últimos 10 anos também. Basta a gente olhar para o final de 2021 até a metade de 2022, onde esse mesmo ETF caiu de cerca de 30%. E aí imagina um cara que concentrou todo o capital também somente nesse ETF. Tinha R$1 milhão, agora está com 700 mil. Ora, o que é que ele vai pensar em fazer? Poxa, eu vou vender uma boa parte disso aqui para não ficar exposto a esse risco, já que o ativo pode cair ainda mais. Aí ele foi lá, vendeu uma parcela do IVVB. Sendo que tempo depois daquele fundo ali para frente, o ativo valorizou cerca de 87%. E aí ele ficou de fora daquela alta. Depois da alta, ele vai lá e recompra um ativo. O que é que eu tô querendo te mostrar com isso? Que quanto mais concentrado você tá, mais suscetível a tomar decisões erradas você também fica. Enquanto isso, quando você consegue misturar 2 ativos descorrelacionados, como é o caso do mercado americano e do brasileiro, além de ter um retorno total muito maior com a carteira diversificada, você acaba tendo um risco muito menor também, tanto em termos de volatilidade quanto em termos de PR
pior queda, que faz muito mais sentido para você chegar no longo prazo sustentando o seu emocional nos períodos de curto prazo. Segunda pergunta que você precisa se fazer é se você prefere investir de forma ativa ou de forma passiva. Afinal de contas, a gente acabou de ver que o IVVB ele replica um índice da bolsa. Você compra só ele ali, já automaticamente tem 500 empresas na sua carteira. Isso vai fazer com que você tenha um retorno na média do mercado. Agora, existem formas ativas de selecionar ações. Você mesmo pode chegar ali e dizer, essa eu quero, essa eu não quero. Mas aqui eu preciso deixar um disclaimer muito importante. A verdade é que a maioria dos investidores que tentam bater a média do mercado americano, o resultado deles é bem abaixo da média. Como mostra esse estudo aqui do JP Morgan, onde o S&P 500 teve uma rentabilidade em dólar de mais de 5,5% e a média dos investidores ficou abaixo de 2%. E mesmo para os investidores profissionais de fundos profissionais de gestão de ações lá dos Estados Unidos, somente cerca de 15% deles conseguem ficar acima do S&P 500. Então fazer isso sozinho não vai ser uma tarefa fácil. Nós aqui do Clube do Valor levamos praticamente 9 anos para criar a nossa primeira estratégia de investimentos em ações americanas. Tudo se baseando num fator chamado momentum, que basicamente percebe que as ações que têm uma forte valorização no curto prazo tendem a seguir essa valorização por um tempo. E o resultado disso é que essa estratégia, sim, historicamente, ficou bem acima do S&P 500, como mostra a comparação gráfica dessa imagem que está na tela para vocês. Então, se você seguir preferindo investir de forma passiva, o IVVB11 é muito mais para você. E a pergunta número 3 é se você realmente vai investir para o longo prazo, que afinal de contas é muito fácil perceber que de 96 até 2024 o retorno desse ativo foi de mais de 16% ao ano, e aí você começa a fazer conta com isso. Ora, se eu investir agora colocando 16% ao ano, daqui a 10 anos eu vou ter 10 vezes o meu capital, chutando aqui. Mas isso faz com que você esqueça dos momentos de pior queda, que chegaram a ser de 45%. Ser um investidor de longo prazo passa por entender que existe a possibilidade, mesmo em períodos mais longos, como por exemplo 5 anos, de mais ou menos 20% de que sim, você tem uma performance negativa com esse ativo aqui naquele período. Isso também acontece para um período de 10 anos. Agora, para janelas maiores do que 20 anos, nunca houve nenhum momento em que o IVVB11 ficou negativo. Então, se você realmente investe por longo prazo, pode ser que esse ativo aqui faça ainda mais sentido para você. Agora me conta aqui embaixo se você já investe nesse ativo, se você está comprando mais ou se você está vendendo. E se você quiser entender por que o Banco do Brasil pode ser a pior ação de 2025 para muitos investidores, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.